começa no nosso espírito e é tudo voltado para o grande Criador. Então, eu sempre falava para as pessoas, eu sou muito bem resolvida espiritualmente, mas faltava fora. Por que faltava fora? Porque eu estava um pouco cheinha, mais cheinha, não vou dizer que eu estou magra, mas eu estava mais cheinha, e às vezes eu me escondia no cabelo comprido, no cabelo cheio de cachos, e me sentia bonita. Sim, nunca fui uma mulher de não me sentir bonita, mas muitas vezes eu me escondia em roupas. Por quê? Porque eu achava que o externo não era importante. Eu me voltei tanto para dentro que eu achava que o externo não era importante. E descobri, gente, que não é verdade. Por que não é verdade? E eu pergunto para vocês aqui, realmente vocês têm autoestima interna? Porque é muito fácil você colocar uma roupa bonita para os outros, mas e dentro? E dentro, realmente se realmente você tem autoestima, realmente você olha dentro do espelho, você fala para você mesma, você se ama, você gosta de você gosta do que você está vendo? Ou você tem preconceito? Quantas vezes você olha para uma mulher que ela está bonita, que ela está elegante, que ela está bem posicionada e você se sente pequena, se sente menor que ela? Mas o problema não é daquela mulher, ele é seu, ele está dentro. Porque quando você resolve se libertar, quando você resolve realmente colocar para fora a autoestima que você tem, você consegue modificar o mundo. Porque você modificou você. Você consegue modificar as pessoas que estão em volta de você. Hoje, depois dessa transição de carreira, eu me tornei uma mentora. Hoje eu dou curso, eu formo outras pessoas que queiram estar ser terapeutas. Tem as minhas mentoradas. Hoje, para mim, gente, é um dia muito especial. Porque eu vi aqui na frente meninas que chegaram e eu acompanho as transformações delas desde o início. A Mieiko, ela é uma mentorada minha. A Mieiko mal falava. Hoje ela está aqui na frente, ela veio aqui, ela deu o melhor dela. E assim, a Ingrid, quando ela chegou para mim, foi tão interessante que eu vi na Ingrid tudo que ali quando eu comecei, vontade, desejo, aquela menina sonhadora, mas perdida, não sabia por onde começar, não sabia como se posicionar, não estava ali, mas ela tinha o desejo. E ela falava para mim, eu quero. E ela continua assim. Hoje, para ela estar aqui na frente, a primeira vez que eu dei o microfone na mão dela, que ela subiu, ela estava extremamente nervosa. Hoje, ela continua nervosa, mas ela deu o melhor dela. Então, é um orgulho tão grande, de ver elas estão falando de autoestima. E falar de autoestima não é só você estar bonita, não é só você se sentir bonita, é você também poder colocar para o mundo aquilo que você faz de maneira bonita e que pode inspirar outras pessoas. Quando a gente resolveu montar esse evento, que eu falei para Li, e aí a gente ficou, você vai falar o quê? Você vai falar o quê? Eu falei para ela, Li, eu quero que você fale de beleza, porque eu te acho uma mulher linda, eu te acho uma mulher linda de dentro, de fora, eu acho você assim, tudo, eu sou só fã, né, Li? Eu sempre falo para ela, eu sou só fã. E assim, gente, muitas vezes eu vejo que a gente perde muito tempo sendo fã de pessoas que jamais vai te dar um abraço, que jamais vai te dar um oi. Eu vejo pessoas perdendo tempo com outras pessoas que elas não curtem nada.
elas não curtem aquilo que você posta, ela não está com você no Insta, ela não apoia você, ela não faz nada. Mas as pessoas estão lá curtindo, estão lá comentando. E tem mulheres maravilhosas que eu posso dizer, eu sou sua fã. E ela posta as coisas, eu vou lá e eu curto. Eu estou conhecendo pessoas novas que no outro evento eu tive o prazer de conhecer a Paula. E foi assim, como muitas aqui que eu vou chamar aqui para dar alguns testemunhos, foi amor à primeira vista. E a Lígia falou para mim, eu quero que você conheça a Paulinha, eu quero que você conheça a Paulinha. Quando eu vi, eu não sabia nem o nome da profissão dela. Aí eu olhei para a Sá e falei, Sá, essa é a mulher que faz isso. E muito feliz. Por quê? Porque eu estava entrando num processo onde eu queria fazer mais uma transformação, passar mais por uma transformação, e era tudo que eu estava precisando. Só que não era só para mim. É também para as pessoas que estão do meu lado. Aqui, quem são, quem já passou pelo trabalho da Paula? Vocês podem levantar a mão? Gente, é maravilhoso saber que quando eu liguei para ela e eu falei para ela e ela falou para mim, eu quero ser a sua mentorada. Falei, ok. Primeiro passo, a Paula, ela, indiferente das outras meninas que estavam ali no começo, que ela já está pronta, né? Já está pronta. Ela vem ficando pronta no intervalo do tempo, ela já foi ali e já foi passando. Então eu olhei para ela e falei para ela, tá pronta? Tô pronta. Então tá. Ela foi daqui para Ramanaco, para a salinha de podcast, onde ela atendeu eu, Mieiko, Laila, Singrid e a minha nora. Então, quando a gente pega um trabalho, quando a gente mexe, quando a gente resolve fazer algo, o que a gente tem que fazer é mostrar. Eu vejo muitas pessoas hoje em dia que dizem, eu sou professora, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Mas aonde que estão essas pessoas para prestigiar os seus alunos? Quando a gente quer fazer, quando eu decidi dar o curso de terapia, não só para terapia, não só para dizer para as pessoas assim, olha, aquele é meu aluno, aquele é meu aluno, aqui é meu aluno. O marido da Mieiko também é um terapeuta e também está fazendo, é um mestre em Reiki e também está fazendo o curso de terapia. Então, gente, quando a gente faz alguma coisa com amor, quando a gente dá aula com amor, quando a gente resolve entrar na vida de uma pessoa, a gente precisa prestigiar a pessoa. Por quê? Porque comprar minha mentoria, então, você é uma empreendedora, você não está no mercado, você não sabe se posicionar, você não sabe fazer isso. Mas se eu não abrir portas para você, o que eu quero? Só o seu dinheiro? Se eu não mostrar para você que você é capaz, se eu não te ajudar, se eu não fizer algo para você, como ficaria? Você vai comprar mais um curso como muitas pessoas compram na internet? E faz o curso e acabou, e depois você não sabe nem quem é o seu professor, você não sabe nem quem é o seu mentor. Eu já fiz mentoria aonde que o mentor simplesmente sabia do meu potencial e nunca me chamou para um projeto. Hoje que ele vê o que eu estou fazendo, ele curte e ele pergunta para mim, você não quer fazer um projeto junto comigo? Não. Eu tenho aqui, Eu tenho essas pessoas. E quando eu recebi um convite para poder, trabalhando com empreendedores, o que eu percebia? Que eles não sabiam se posicionar, não sabiam falar na frente, não sabiam pegar no microfone, medo, nervosismo. Então, o que eu precisava? Eu precisava fazer algo diferente. E aí foi aonde que veio a ideia.
o pulo da gata, segredos revelados do podcast. Então, quando a pessoa fala assim, por que você... Eu não sou uma youtuber, eu não sou influenciadora, a minha norinha é, o esposo da Paula também é. O porquê que eu fiz? Porque eu queria e quero dar oportunidade para aquele pequenininho que nunca falou em público, que nunca pegou o microfone na mão, que nunca, mas ele tem a oportunidade. Vocês sabem por quê? Porque acho que uns 5 anos atrás nós fomos em vários podcasts. Por quê? Porque eu queria falar de 10 anos, gente. São 10 anos de clínica, são 10 anos atendendo pessoas, são 10 anos. Não abriu uma porta para mim. Uma. Não me convidaram. Mas todo mundo que eu convidava para fazer live, todo mundo que eu convidava, todo mundo aceitava. Aí, o que eu tirei disso? Qual foi a lição que eu tirei disso? Não tirei de raiva e nem nada. Hoje, eu posso e sei fazer para o pequenininho que o grande não quer, mas eu quero. Eu vou fazer a diferença. Eu estou fazendo a diferença. E assim, eu não me preocupo se eu ainda não tenho 1 milhão, 500 mil, sei lá, de seguidores. Mas o pouco que tem, vai indo aos poucos e eu vou fazendo. E para passar nesse processo todo, quando me convidaram para o evento, que falaram para mim, você veio cobrir como mídia, foi muito interessante, porque eu cheguei num evento aonde tinha quase 2.000 pessoas e eu não sabia o que eu ia fazer. Eu cheguei lá, porque eu só sabia ser uma doutora. Eu não sabia como é que eu vou entrevistar, como é que eu vou fazer, e agora? E aí, estava junto com a Laila, ela ia para um lado, filmava e tirava foto, e filmava e tirava foto. E eu? O que eu vou fazer com o microfone na mão? O meu coração tremia. E aí eu chegava nos pequenininhos e falava para ele, você me dá uma entrevista? E ele todo feliz, porque era artista, então todos felizes me deram entrevista. O que aconteceu? Dali, todo mundo ficou feliz. E de todos aqueles famosos que estavam lá no evento, quem fez o trabalho? Nós. Por quê? Porque eu não fui lá para me mostrar. Eu fui lá porque eu queria mostrar as pessoas. Eu queria dar oportunidade para as pessoas. E as portas vão se abrindo. Existem alguns empresários que estão me apoiando em questão de ter montado essa linha de podcast. Um outro empresário que mandou brindes ali, mandou presente para passar para vocês, para ser sorteado. Existem empresários que me negaram entrevista no podcast. Por quê? Porque eu não sou grande, então ele me jogou para outubro, dizendo que estava no ano fiscal. A gente está no ano fiscal? E vocês entendem isso? Em compensação, eu tenho a honra e o prazer de dizer para vocês que a equipe do podcast está aumentando, porque eu não dou conta sozinha. Vou ter a Sigrid do meu lado, o Lucas, cadê o Lucas? Ali o Lucas, né? Então, gente, sabe por quê? Porque eu vou começar a cobrir eventos japoneses e vou cobrir eventos também. E dia 26 eu estou cobrindo um evento japonês de moda. No dia 27 a gente está cobrindo um evento que vai ter em Toyota, que é do Guto. Isso, é Chiryu. É Chiryu. A gente vai estar cobrindo o evento dele. No dia 20 a gente vai estar cobrindo daquele jogador de basquete que vai vir aí, também me colocaram dentro do evento. Então, assim, se vocês me perguntarem, você é capaz? Claro que eu sou. Eu saí de Portugal, eu fui fazer faculdade no Brasil, fiz doutorado nos Estados Unidos e estou aqui no Japão, aqui montei a minha clínica. Eu posso tudo, desde que
que eu não faça mal para ninguém, desde que eu não prejudique ninguém, desde que eu tenha amor no coração e que eu tenha respeito pelo meu próximo. Então eu posso. E eu digo para vocês que vamos fazer história aqui dentro, porque eu acredito nisso. E eu acredito que cada vida que passa por mim, que eu toco, é uma transformação. Cada vez que você liga, é uma transformação. Mas não é só eu. Esses dias, eu estava bem, porque antes do evento, assim, eu estava me sentindo, estava muito atribulada, aconteceu um monte de coisas, não só para mim, para as meninas também, todo mundo assim, e aí eu passei uma mensagem para a Lígia, e eu ouvi um áudio dela. Quando eu ouvi o áudio dela, foi como se tivesse entrado Eu falo assim, gente, quem é evangélico entende, quem não é evangélico também vai entender. É como se tivesse entrado um raio assim pela minha cabeça, uma unção, algo parecido, e desceu até o meu coração, e aquilo começou a me transformar. O porquê disso? Porque eu estava aberta para receber aquilo que ela estava falando para mim. E eu estava com medo? Estava com medo. Por quê? Porque foi escolhido a dedo as meninas que estavam palestrando aqui. A Débora, que eu fui atrás, nós pedimos, encontrei ela no evento, já conhecia ela. Tivemos, assim, não foi algo muito agradável, mas tivemos a oportunidade de se reencontrar, a oportunidade de eu olhar nos olhos dela e falar para ela: olha, se eu te fiz algo, você me perdoa, quero você do meu lado, te admiro, quero que você esteja na palestra, quero que você dê o seu testemunho, você fala. E ela aceitou. E ela estava aqui hoje, fez um bonito trabalho. Todo mundo, vocês que vieram, a gente fala assim: poderia vir muitas pessoas? Eu acredito que só está aqui quem precisa estar aqui. Quem não precisa não está. Pode ser 5, pode ser 10, pode ser 1. Eu recebi telefonemas de mulheres maravilhosas, que eu já amei só por falar no telefone. De mulheres que transformam. Então, quando a gente está bem com a gente, quando a gente tem uma autoestima interna, a gente pode tudo. O não nós temos todos os dias. Mas uma coisa que eu falo para vocês: não desista de vocês. Vocês podem parar um projeto, vocês podem engavetar ele, vocês podem parar uma faculdade, um curso, mas nunca desista de vocês. Porque quando a gente desiste de nós, é tão triste. Porque você para de viver. Você para de se amar. E quando a gente se ama, tudo fica mágico. Tudo nos motiva. Tudo. E eu não vou falar para vocês que eu não tenho problema, porque todo mundo tem problema, que eu não tenho dificuldade, todo mundo tem dificuldade. Mas mesmo com todos os problemas, quem me conhece, até os meus áudios são sorrindo, né? Parece que eu tô, e eu falo assim, e quando eu tô agitada também, aí eu já ligo pra Palma, ó, pra você ver, né? Já ligo pra ela totalmente agitada. Eu preciso falar, eu preciso falar, eu preciso falar, eu preciso falar. Mas essa sou eu. Essa sou eu, que uns ama, outros odeiam, mas faz a diferença na vida deles, mas tá tudo bem, tá tudo bem. A gente não precisa, de arrogância, nós não precisamos de prepotência, nós precisamos ter amor. Amor para transformação. Empreender, eu já fiz muita coisa. Eu já fui grande em marketing de rede, eu já fiz muitas viagens. E eu nunca desisti, e eu nunca vou desistir. Quando uma pessoa chega para mim e fala: eu sou professora, mas eu quero me tornar uma psicóloga.
Estuda, vai atrás, corre. Ah, eu sou cabeleireira, mas agora eu quero fazer unha. Tem curso. Eu tenho isso, mas eu quero fazer isso. Não tenha medo. Quando a gente tem autoestima, a gente não abaixa a cabeça. Gente, em pleno evento, uma mulher que chegou para mim, ela falou para mim assim: nossa, como que uma doutora pode estar se tornando uma influenciadora e ficar fazendo entrevista? Eu falei para ela: como doutora, eu posso o que eu quiser. Qual é a diferença? O que faz a diferença do meu diploma? Vocês têm noção do que há uns anos atrás, eu segurava no meu diploma e eu não podia. Eu queria fazer uma live sorrindo, falando de outras coisas, falando daquilo, mas eu não podia porque eu estava segurada no diploma. Quando eu resolvi soltar ele, o preconceito não era das pessoas, o preconceito era meu. Eu era preconceituosa comigo mesma. Quando eu resolvi soltar, quando eu resolvi falar: não quero. Eu posso fazer, eu posso dar risada, eu posso fazer isso, eu tenho vida. Eu realmente comecei a viver. Eu realmente mudei o rumo da minha história. Aí vocês perguntam assim: você sempre cortou o cabelo tão curtinho? Não. Cortei o cabelo há 12 anos atrás, que eu tive que raspar a cabeça por causa da cirurgia. Depois disso eu deixei o cabelo crescer novamente. E de certa maneira, eu não sei, eu acho bonito o cabelo comprido, tá, gente? Não se preocupa com isso. Mas de certa maneira, o cabelo, ele escondia quem realmente eu sou. Quando eu resolvi cortar o meu cabelo curtinho, eu senti um poder gigantesco. Por quê? Porque eu mostro o meu rosto. E eu sei que eu sou poderosa. Eu sei que nós somos poderosos. Porque esse poder está dentro de nós. Então, eu me transformei. Quando eu resolvi chegar nos locais de cabeça erguida e cabelo curtinho. Nossa, você cortou o cabelo? Uhum. Era como se eu carregasse um peso, uma sujeira que estava me impedindo de chegar onde eu queria chegar, de estar onde eu estou. E aí, a transformação completa veio com tudo que vocês podem ver, que agora eu estou mais linda. É a Paula, tá, gente? Isso daqui faz parte do trabalho dela, como eu acredito que vocês também. Eu sou um pouquinho exagerada, porque graças a Deus que todas as cores que saem são as cores que eu gosto, que eu amo o vermelho, eu amo as outras cores. E eu falava pra ela assim: Paula, se esse negócio sair em bege, eu não gosto de bege. Eu não gosto de bege, eu não gosto de negócio, eu gosto de coisa colorida. Eu gosto de coisa colorida. E realmente saiu as cores que eu gosto. Então, para vocês que não estão empreendendo, tira um tempinho para vocês empreender. Vocês aqui hoje, vocês têm exemplo de mulheres que vocês podem estar fazendo parceria. E entenda, gente, não é fazer uma única coisa. Nós temos capacidade de fazer muitas coisas. Nós temos capacidade de ser, de ter um salão, né, de unhas, vender produtos, fazer outras coisas. Nós temos capacidade de ter várias coisas e fazer várias coisas. Não se prende a uma coisa só, mas foca naquilo exatamente que você quer. Não perca o foco, porque quando a gente faz muita coisa, acaba perdendo o foco se não tem um foco ali. Então, é o que eu escuto: logo, logo a gente vai ter mais uma terapeuta, né? Uma mulher que faz muita coisa, mas ela tem um foco e ela tem um propósito.
Ela sabe o que ela quer e ela sabe onde ela vai chegar. Então, se você me perguntar, você só faz isso? Não, eu faço muita coisa. Mas eu tenho um foco. E eu sei aonde eu quero chegar. E isso é o mais importante. Você ter um foco e você saber aonde você quer chegar. Bom, eu falo demais, mas eu queria falar um pouquinho assim, vou dar algumas oportunidades, né? Porque essas oportunidades são mulheres que estão entrando na minha vida, que já estão fazendo diferença. E eu queria que vocês conhecessem elas um pouquinho. Uma dessas mulheres, gente, eu encontrei ela no evento e foi tão interessante que, assim, no meio de tantas pessoas, eu estava tão perdida que eu não tinha visto ela no primeiro dia do evento. Quando eu cheguei no segundo dia do evento, que eu fui, no dia que eu fui depois, a primeira coisa que eu dei de cara na porta é que ela falou: nossa, você hoje tá linda, você tá brilhante. E ali eu olhei e falei: meu Deus, gente do céu, olha aí, eu já tenho fã e não tô sabendo, E quando eu convidei ela para ir no podcast, ela saiu de longe, foi até Ramanaco. Quando eu convidei ela para estar aqui, ela também aceitou. E ela falou: e eu quero estar. E eu queria que vocês, assim, conhecessem ela e ela falasse só um pouquinho dela, que eu não sei se ela vai tremer ou se vai falar bem, mas eu queria que vocês sentissem por ela a mesma coisa que eu sinto. Clarice, por favor. Boa tarde, gente. Boa tarde. Não, calma aí. Eu sei que a gente tomou o lanchinho da tarde, tá todo mundo sonolento. Quem tá aqui, boa tarde? Boa tarde. Deixa eu me apresentar um pouco. Meu nome é Clarice. Muito prazer em conhecer todas, né? Que daqui possamos fazer várias e novas conexões. Sou de Grifo, né? Cozinheira, quem gosta de comer. No Brasil eu trabalhava em restaurante. Estou aqui no Japão há 5 anos, né? Com essa visão de que Japão não é só fábrica, existem várias outras oportunidades aí, desde que estejamos abertos a novos horizontes, né? Isso daqui nada mais é que essa conexão de o que eu posso fazer, aonde eu quero chegar, quem pode me ajudar. Assim como ela disse aqui, é uma pessoa que está me dando a mão, está me ajudando muito. É aquilo que a gente fala assim, talvez para ela seja bem pouco, mas para mim faz muita diferença. As mulheres que passaram por aqui, as mulheres que estiveram palestrando, aquelas que ainda vão estar, eu tenho certeza que eu tenho pego uma gotinha de cada. Não dá para sair daqui da mesma maneira que eu cheguei, tá? Eu sou a Clarice, do Tudinho de Bom. Se vocês quiserem, visitem a página, tá bom? E eu creio que vamos sair daqui sim, como mulheres. Maravilha! Você, a gente não saiu de casa simplesmente para estar sentada, esquentar a cadeira, ser mais uma. Mas vim aqui para adquirir um pouco mais de conhecimento e fazer a diferença lá fora. Gente, realmente essa mulher é maravilhosa, maravilhosa. E para você ver que ela não importou a distância. Por quê? Porque ela quer conexão. Quando eu falei para ela, e ela sabe muito bem disso, eu falei para ela: eu tô te estendendo a mão. Você pega
ou você quer que eu solto? Ela falou, não, eu pego. Eu falei, então eu te dou a mão e ela está aqui. Então isso é fazer diferença na vida das pessoas. É pegar a mão e não largar. É pegar a mão, mas quando a pessoa quer, ela nos acompanha, tá? Quando ela não quer, ela não acompanha. E tá tudo bem. Cada um tem o seu tempo. A gente não pode pular o tempo da pessoa. Cada um tem o seu tempo. Eu vejo que hoje a gente está em poucas pessoas, mas a gratidão, ela é tão grande de cada um de nós, que como ela diz, a gente não pode e a gente não deve sair daqui sem transformar a nossa vida. Autoestima. Se quer fazer a unha, tá ali. Tá precisando de terapia? Tá aqui. Não vou fazer porque é mulher. Tem o Maurício que é homem. Ai, mas e a minha roupa? A Paula tá ali. Mas eu tô precisando disso. Quer entender de empreender? A Débora tá ali. Você quer, não, eu preciso, quero fazer uma profissão, eu quero Thaís. A Lígia tá aqui. E tá vindo mais mulheres bonitas por ali para falar. Que agora eu vou chamar para vocês aqui, quero dar uma oportunidade. Falei com ela pelo telefone, foi muito engraçado, porque quando ela me ligou, aí foi, você me liga, eu te ligo, você me liga, eu te ligo, você me liga, eu te ligo. Espera um pouquinho. Esse pouquinho, gente, a gente ficou quase 1 hora no telefone. E, assim, como eu entendo, quando a gente passa por uma transformação, o grande Criador, ele nos presenteia com pessoas maravilhosas na nossa vida. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado com pessoas que saem da nossa vida. A gente não tem que se preocupar com isso, porque isso é a nossa resposta das nossas orações todos os dias. Livrai-me daquele que não me faz bem, né? Eu acredito que é mais ou menos assim, né? Então, quando sai, entra. E quando entra pessoas que vai fazer a diferença e que vai mudar. Gente, eu amei essa mulher e quando ela me viu hoje, que a energia dela é muito boa, muito boa. Eu fiquei escutando ela falar do trabalho dela e daqui a pouco a gente já não estava mais falando, nem de mim, nem dela, a gente já estava falando de outras coisas, a gente já estava conversando e eu acho que eu estava aberta para ela e ela aberta para mim. Moça linda, Silvia, vem pra cá. Se apresenta e fala um pouquinho do seu trabalho. Boa tarde a todas. Meu nome é Silvia Suzana, eu sou formada em terapeuta ortomolecular. Mas o que significa esse termo, né, ortomolecular? E até no meu logo tá como SOS Coração. Muitas vezes, pensando nessa palavra, SOS Coração. SOS é um pedido de socorro. E a gente vê que, por que SOS Coração? Porque todos nós relacionamos o coração ao amor. E realmente uma pessoa, para ela ter amor, para ela ter outras qualidades, é necessário ter o amor. No entanto, o coração, a qualidade que mais o define é o altruísmo. Por que o altruísmo? Porque ele tem que bombear sangue para o nosso corpo todo, desde o capilar até os nossos pés. No entanto, ele não absorve sangue para si, e ele tem essa necessidade. E o que ele faz? Todo o sangue que ele bombeia, a cada vez que ele bombeia esse sangue, sobra um pouquinho numa parte chamada ventrículo. E isso aí é onde ele vai se alimentar. Mas aí a gente fica pensando, o que isso tem a ver? Isso tem a ver com como nós podemos ver como está o nosso coração hoje. Porque muitas vezes a gente acaba reclamando de que com a idade, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo muitos problemas de saúde, por assim dizer. Mas aí, às vezes, a gente se pega e pensa, por exemplo, em você, independente do trabalho que você realiza, que você esteja preso.
pega uma corda, amarra suas mãos, seus pés e você está todo preso ali. Já não é muito fácil realizar o trabalho, mas pense você todo amarrado. Como ficaria esse trabalho? Um pouco mais difícil? O nosso coração não é diferente. Nós estamos falando do quê? Se a gente pegar o coração, é um órgão não tão grande, mas hoje a gente vê que se a gente for... na verdade, eu não sabia que ia ter slide, senão eu teria trazido o slide do coração. Que, na verdade, a gente vê um coração que ele está todo cheio de gordura, ele está todo amarelo, o coração ele tem uma cor mais marrom, uma cor mais carne. Hoje, quando a gente vê o coração, ele está um pouco maior e ele está amarelo. E isso, o que isso causa? Isso causa cansaço.